Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui que é de graça e não esquece de ativar o sininho. Assim, sempre que eu postar receita aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, que é de graça e não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E continuando a saga Sabores de Pudim, o pudim de hoje é de ovo maltine, que ficou extremamente cremoso e muito gostoso. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E para fazer essa receita, eu vou usar água, essa é a parte da calda, calda de caramelo. Vou usar açúcar refinado e vou usar também ovo maltine, que eu vou dissolver na água. E para massa do pudim, eu vou usar a gema, que eu já separei da clara e deixei aqui passando na peneira. Vou usar claras, vou usar creme de leite, esse estou usando aqui é de caixinha. Vou usar leite condensado também de caixinha, mais ovo maltine e leite integral. Vou levar a água ao micro-ondas por 2 minutinhos para poder esquentar, para poder dissolver o ovo maltine. E enquanto a água esquenta, vou colocar um açúcar na panela, vou ligar a panela e deixar no fogo baixo para poder derreter devagar esse açúcar para não queimar. Enquanto o açúcar derrete, eu vou juntar o ovo maltine com a água que já está quente, vou misturar muito bem e vou deixar aqui reservado até o açúcar derreter. E depois de alguns minutinhos, ó, o açúcar já começou a derreter. Veja que tem algumas partes que estão começando a derreter. Então, eu vou lá, dou uma misturadinha e deixo derreter mais. Então, tem que misturar para não queimar. Então, eu vou esperar aqui um pouquinho derreter e volto com ele derretido, ó. Agora já derreteu. Então, agora veja que ele já está naquela cor de caramelo, aquela cor de guaraná. Não tem nenhum gruminho de açúcar. Então, nesse momento, eu vou baixar totalmente o fogo e vou começar a colocar a água com o ovo maltine. Então, vou colocar aos pouquinhos e mexo. Então, ponho bem pouquinho, mexo, coloco mais pouquinho e faço isso até colocar totalmente a água. Eu gosto de fazer desse jeito porque eu acho muito mais rápido. Se eu colocar toda essa água de uma vez, o caramelo vai endurecer, vai ficar aquela pedra de açúcar, e aí eu vou ter que deixar um tempão fervendo até que ela desmanche, e às vezes não desmancha todo, você tem que ficar tirando com a colher, então eu gosto de fazer assim. Então, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, misturo, coloco mais pouquinho até colocar toda a água. E depois de colocar toda a água, eu mexi por mais uns 3 minutinhos no fogo baixo. Então, agora eu vou mostrar para vocês o ponto da calda. Pega uma colher de metal, coloca um pouquinho da calda na colher. A colher de metal ela é fria, então vai ajudar a esfriar a calda para poder ver o ponto. Então, agora eu vou mexendo a colher, virando a colher para espalhar a calda. E assim eu vou conseguir ver o ponto certo dela. Então, ó, espalhando, fazendo com que a calda esfrie. Aí, quando eu virar a colher, eu vou saber qual é o ponto que está. Ela não pode cair com aquele fio que você vê que ela tá líquida. Ela tem que cair, pingar e parar, que aí você vai saber que ela está firme, ó, tá vendo? Ela não faz aquele fio constante. Então, esse é o ponto. A calda da colher ainda está morna, então ela ainda vai esfriar e vai endurecer um pouquinho mais. Então, eu vou tirar da panela e já vou colocar diretamente na forma que eu vou usar antes que ela endureça. E eu vou usar essa forma de alumínio, que é a mesma que eu usei para fazer outras receitas de pudim aqui do canal. Eu não untei, eu não passei óleo, eu não passei nada nessa forma. Como vai uma calda de caramelo, então não tem necessidade de untar. Se eu fosse fazer como outros vídeos aqui, que eu não coloquei calda, né, de caramelo no fundo, aí sim precisa untar bem com óleo para poder desgrudar. Vou deixar passando aqui no vídeo e também na descrição as medidas dessa forma. Então agora, enquanto a calda esfria, eu vou fazer a massa do pudim. E agora, para fazer a massa do pudim, eu vou esquentar o leite no micro-ondas por uns 2, 3 minutinhos para deixar bem quente para poder dissolver o ovo maltine. Enquanto isso, eu vou colocar aqui na tigela o leite condensado. Eu estou usando leite condensado de caixinha mesmo, que é aquele semi-desnatado, para mostrar para vocês que dá certo, fica bem cremosinho também. Eu gosto do integral porque ele tem mais gordura, deixa tudo mais cremoso, mas como vai bastante creme de leite também, então o resultado fica praticamente a mesma coisa. Então, vou colocar o leite condensado e vou colocar também o creme de leite e vou dar uma misturadinha nos dois. E o creme de leite que estou usando é o de caixinha mesmo, que é aquele que tem 17% de gordura. E aqui não precisa bater, é somente mexer até misturar muito bem os dois. E agora, com o leite já quente,
Vou colocar o ovo maltine, vou misturar muito bem e vou juntar com o creme de leite e o leite condensado que já estão na tigela. E aqui, gente, não precisa bater, é somente mexer até tudo ficar tudo bem misturadinho. Parece que eu tô mexendo muito rápido, mas é porque eu acelerei o vídeo. Toda receita de pudim não tem necessidade de bater, porque você não quer colocar ar. Como que é o pudim lisinho, então não tem necessidade de bater, é somente misturar. E depois de misturar bem, vou colocar por último os ovos. Eu tenho aqui as gemas, vou colocar as claras, vou bater um pouquinho com o garfo e juntar com o restante da receita. A primeira coisa que eu faço quando separo os ingredientes para fazer o pudim é separar a clara da gema e eu coloco as gemas na peneira, furo e deixo lá passando, porque demora bastante. Eu já ensinei como peneirar, o jeito certo de peneirar a gema não é passando a colher para acelerar o processo. Então você só pode furar, colocar na peneira e deixar passando. No máximo, você dá umas batidinhas para poder agilizar o processo, mas o que sobrar lá em cima você descarta. Então, agora eu juntei os ovos aqui com o restante da receita, vou dar uma misturada e vou peneirar. Eu vou deixar passando aqui nos cards e também o link na descrição do vídeo, onde eu ensino, né, o jeito certo de peneirar a gema. Então, é só clicar aqui em cima onde está passando uma notificaçãozinha e também o link na descrição. Depois de misturar os ovos muito bem, eu vou passar pela peneira. Eu vou usar essa peneira que ela é bem fininha, que ela é chamada de chinois. Então, ela tira todo o gruminho que tiver na massa. Se você não tiver uma peneira como essa, pode usar a que você tiver, mas aí você peneira mais de uma vez. E olha só o tanto de gruminho que tinha na massa do pudim. E agora eu vou colocar a massa do pudim na forma e eu vou colocar por esse conezinho, porque assim ele vai escorrer mais suavemente. Porque se eu colocar direto em cima do caramelo, ele vai fazer um buraco no caramelo, porque ele vai cair com um fio mais grosso, então faz aquele buraco no caramelo. Então desse jeito, ó, ele vai espalhar sem furar o caramelo. O caramelo ele está frio, mas ele ainda fica um pouquinho cremoso. Então se eu colocar direto em cima dele, vai fazer aquele furinho no caramelo. E eu tenho aqui a forma que eu vou usar para o banho-maria, já está com água em temperatura ambiente. Essa minha forma tem 10 centímetros de altura, a mesma altura da forma do pudim. Eu coloco água e coloco a forma do pudim, que assim entra água nesse conezinho no meio. As duas formas são altas, então dá para colocar bastante água, então a água está na mesma altura onde está a massa do pudim. Vou cobrir com o fundo de uma forma, se você não tiver, pode usar papel alumínio. Vou levar para assar, meu forno não está pré-aquecido, eu vou ligar a 160 graus, é forno elétrico, eu vou ligar somente a resistência de baixo. Se você usar forno a gás, coloque na temperatura mínima e coloque a forma na grade mais alta, longe da chama. O pudim vai ficar lá entre 1h10 e 1h30 e eu volto para mostrar para vocês o ponto certo de tirar o pudim. E depois de 1h30, já tirei o pudim do forno e do banho-maria e vou dar umas batidinhas para vocês verem, ó. Ele treme igual gelatina, ele não faz ondinha. Então, se tremer assim, significa que já assou. Se fizer ondinhas, ainda não tá bom. Se tiver dúvida, espete uma faquinha sem serra. Se sair limpinha, significa que está assado. Vou deixar aqui em temperatura ambiente até esfriar completamente. Depois de frio, eu vou embalar com um saquinho próprio para alimento e levar para a geladeira por pelo menos 6 horas. E depois de 6 horas, o pudim já está pronto. Então, agora eu vou desenformar. Então, vou tirar do saquinho. Tem que embalar bem para não pegar gosto e sabor das coisas que tem na geladeira. Vou levar essa forma para a boca do fogão por uns 10, 15 segundinhos para poder ajudar a desenformar. E depois de esquentar o fundo da forma, eu vou passar uma faquinha sem serra em volta para poder ajudar a soltar. Então, você, quando for passar, passa com cuidado para não machucar a lateral do pudim e sempre force a faca em direção à forma. E ele demorou um pouquinho mais para soltar depois que eu virei no prato, então levei mais 10 segundinhos na boca do fogão para ajudar a soltar. Às vezes ele cria um vácuo, então ele demora para cair por conta disso, então tenha paciência, não fique batendo para não quebrar o pudim. Deixa aí de ponta cabeça, ou então só dá uma inclinadinha na forma que ele vai soltar.
E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de ovo maltine por cima, mas você pode colocar o que você quiser, pode colocar granulado, confeito, pode colocar aqueles rocks que é do ovo maltine mesmo. Eu vou colocar depois na fatia quando eu for cortar. E claro, agora eu vou cortar uma fatia para mostrar para vocês como que ficou por dentro. E ele ficou bem lisinho por dentro e ficou bem cremoso. Ele ficou tão cremoso que eu vou levantar a espátula com a fatia e ele vai quase desabar. Então dá para ver que ele tá bem cremosinho. Quando você for servir a fatia, você pode colocar um pouquinho mais do ovo maltine para dar uma textura a mais. E também eu vou colocar uma calda de caramelo que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar passando no card e o link na descrição. Você pode também colocar esses rocks, é esse que eu comentei com vocês, em cima do pudim inteiro, em cima de cada fatia. Ele é bem crocante, ele vai dar uma textura diferente, então vai contrastar com o cremoso do pudim. Então vai ficar maravilhoso. E estará passando nos cards, aqui no canto superior direito, as outras receitas de pudim que já tem aqui no canal. E também vou deixar os links dos vídeos na descrição. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho, assim sempre você vai receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.